Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja que nós lemos, que é a respeito da igreja de Éfeso, era uma igreja muito importante lá na Ásia Menor. Hoje é aquela região que é conhecida ali como Turquia, né? Antigamente se dava o nome dessa província romana, Ásia Menor. E ali havia, próximas umas das outras, 7 igrejas. E João, quando ele recebe a revelação do livro que nós conhecemos como Apocalipse, ele vai dar uma mensagem direta para cada uma dessas igrejas. Então, muitas pessoas entendem que essas igrejas, elas simbolizam, na verdade, a totalidade de todas as igrejas existentes no mundo. Porque naquela época não havia só 7 igrejas. Havia muitas igrejas. Não eram igrejas tão grandes como as nossas de hoje, né? Igrejas com 2.000, 5.000 pessoas, mas era um grupo grande, e aí o evangelho já estava se expandindo por todo o Império Romano, não só naquela região ali da Palestina, mas também a região da Ásia, a região da Europa, né? A igreja já estava se expandindo. Mas essas igrejas, elas ficavam realmente muito próximas umas das outras, e João vai escrever para cada uma delas. Segundo alguns comentadores, acham que é porque João, como ele teve uma grande influência na igreja de Éfeso, que era a maior das 7, né? Era a igreja mais importante, também era a cidade, uma das mais ricas da época, daquela região, e ele tinha bastante conhecimento dos problemas que estavam acontecendo naquela região, né? Então, ele vai falar aqui para cada uma dessas igrejas, e para cada uma dessas igrejas ele vai lidar com elas. Inicialmente ele se apresenta de uma forma diferente para cada uma delas. Depois ele vai fazer um elogio, né? Não para todos, mas para a maioria, ele faz um elogio a respeito das características positivas que as igrejas tinham. Depois ele vai falar dos pontos negativos ou dos defeitos que aquelas igrejas tinham. Depois ele vai dar um conselho, uma exortação de como você deve fazer para poder você ser perdoado, ou você ser aceito novamente por Deus como igreja. E por último ele vai dar uma promessa para cada uma delas. Louvado seja Deus. Então esse é como se João estivesse preparado 7 sermões, e em cada uma deles, cada um desses sermões, ele estivesse ali conhecendo a realidade de cada igreja, cada problema que elas enfrentavam, as dificuldades, as lutas,
né? Tudo isso, e ele vai pontuando aquelas questões que são mais importantes e vai falando para essas igrejas. Algumas pessoas acham que essas igrejas elas estão divididas em épocas. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela foi a igreja do primeiro século, até o ano 100, mais ou menos, 99 e 100, né? Ela representa aquela igreja. A outra igreja, que é a que nós vamos ver posteriormente, ela representa a igreja do ano 100 até o ano 330, mais ou menos por aí. Porém, e vem contando as datas, historicamente, até chegar nos nossos dias, né? Alguns dividem essas igrejas dessa forma. Mas nós sabemos que a maneira mais apropriada de ler a palavra é você não colocar a mensagem apenas naquela época e naquele espaço de tempo, porque se fosse dessa forma que nós devêssemos interpretar a Bíblia, por exemplo, nós teríamos que jogar fora todo o Velho Testamento, porque foi escrito exatamente para quem? Para os hebreus, né? Para os judeus, para aquele povo lá, e então a gente poderia dizer, não, isso aqui não foi para mim, vamos jogar fora, e não é bem assim. Nós sabemos que a Bíblia, até mesmo aqueles livros que a gente muitas vezes não suporta ler, como por exemplo Levítico, né? Deuteronômio, né? Algumas partes de crônicas que vai falar de genealogia, né? E fica falando lá, vai falar de leis, né? De mandamentos, e a gente às vezes fica, para que isso? Qual é o sentido disso? Toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é necessária para nós. Talvez eu não entenda, mas aquilo ali tem uma serventia, tem um valor, tem uma importância, que para quem vai se aprofundar, para quem deseja realmente se alimentar, né, da palavra como ela é, aquilo realmente vai ter um valor inestimável. Então não existe nada na palavra que seja descartável. Então nós não podemos pegar apenas essa carta de João à igreja de Éfeso e dizer, não, essa daí foi para aquela igreja lá do primeiro século. Não, irmãos, nós temos que olhar para ela e dizer, não, pode ser, realmente ela era uma igreja que viveu no primeiro século, porém ela tem importância para nós hoje, tem ensinamento para nós hoje, tem aplicação para nós hoje, e é isso que a gente tem que ver a Bíblia dessa forma, dessa maneira. Até mesmo as partes do Apocalipse, que está lá, que nós cremos que vai ser a ira de Deus manifestada sobre os ímpios, serve para nós também. Para quê? Para a gente ficar atento, para a gente ficar alerta, para a gente, como a palavra nos ensina, para a gente não ser participante dos castigos que virão sobre essa terra. Amém? Então, tudo na Bíblia é importante, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, falando aqui um pouco do contexto da carta da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma cidade, uma das mais importantes do Império Romano. Ela era a quarta cidade em importância do Império Romano. Ela só perdia para Roma, Alexandria e Antioquia. Ela era, para você ver o nível que era a importância da igreja de Éfeso, ou da cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso também era uma igreja muito importante. Paulo, ele pregou em Éfeso, né? Timóteo pregou, foi pastor de Éfeso. João teve uma grande influência e com certeza ele deve ter passado um longo período na igreja de Éfeso. E outras pessoas importantes, como Apolo, né? Nós vemos isso, aprendemos isso na escola bíblica do domingo passado. Priscila e Áquila. Ou seja, a igreja de Éfeso, irmão, ela teve a oportunidade, o suprassumo dos homens mais preparados e mais capacitados que nós temos registro na Bíblia. Amém? Isso causa para a igreja um peso de responsabilidade que não se justifica o que Jesus estava reclamando dela aqui. Por quê? Paulo era um homem muito reto na sua doutrina, na sua forma de explanar a respeito da salvação e das coisas de Deus. João é conhecido como o apóstolo do amor. Então você acha que ele lá em Éfeso,
sendo um presbítero, sendo um apóstolo, sendo uma autoridade naquela igreja, ele não falou de determinados assuntos? Não, ele falou. E com certeza, muitos dos assuntos das cartas de João está ligada ao que ele via que estava acontecendo lá naquela região das igrejas da Ásia Menor. Então, os homens que pregaram na igreja de Éfeso eram homens de alto gabarito. Isso traz para a igreja um sentido de que, se você ouve a palavra de Deus por homens de Deus, homens amantes da palavra de Deus, pessoas que não estão interessadas apenas nos seus bens, que não estão interessadas em agradar a sua personalidade deturpada ou defeituosa, homens que pregam a palavra como ela é, doa a quem doer, custe o que custar. Ao invés de você dizer, me cansei dessa igreja, você deveria agradecer a Deus por pertencer a uma igreja como essa. Amém? Porque foi isso que aconteceu com Éfeso. Uma igreja que teve os privilégios que teve, né? E Deus vai repreendê-la no final do seu discurso com relação à igreja de Éfeso. Mas vamos seguir aqui. A cidade de Éfeso era essa cidade portuária, muito importante, muito comércio, muita riqueza. Havia o templo da deusa Ártemis, que era uma deusa grega. Também, no meio dos romanos, ela era conhecida como Diana, aonde quase que Paulo ia ser linchado naquela cidade, porque eles estavam fazendo um trabalho tão maravilhoso para Deus naquela cidade, diz lá a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, capítulo 20, que os comerciantes daquela cidade começaram a dizer, não, olha, nós não podemos mais tolerar esses cristãos pregando a palavra aqui, porque nós temos o templo da deusa Ártemis, e nós comercializamos, e nós vivemos disso. Havia ali um turismo religioso, havia ali um comércio religioso muito forte, e a igreja estava se expandindo, estava evangelizando, estava pregando, e as pessoas estavam abandonando os rituais religiosos, estavam vindo para Jesus, e aí eles fizeram lá uma confusão, tentaram, ameaçaram Paulo, e Paulo teve que praticamente fugir daquela cidade, por conta, né, essa religiosidade que tinha. É mais ou menos como alguém ousar pregar a verdade, né? Porque é assim, muitas pessoas vão pregar lá no Juazeiro, mas tem que pregar bem direitinho. Tem que saber pregar o que vai pregar lá. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente, se o camarada fosse pregar alguma coisa lá, né, contra o Deus daquela terra, ele sairia de lá linchado. Irmãos, veja que aonde o evangelho chega e a verdade verdadeira é falada, as pessoas que são do mal, ou que são da idolatria, ou que são do satanismo, ou que são das coisas erradas, vão se incomodar mesmo. E foi isso que aconteceu lá naquela região. Mas a igreja, ela cresceu, a igreja, ela avançou, a igreja teve grandes benefícios. Só que 40 anos se passaram, né? Eu estou arredondando aqui, né, irmãos? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Ninguém sabe as datas muito bem, é só uma média. 40 anos depois da época desses primeiros discípulos que pregaram lá, que evangelizaram, que ganharam almas, e que a igreja se expandiu, e que a igreja se tornou notória naquela região, louvado seja Deus, a igreja fez o seu papel. A igreja fez o seu papel. A igreja se tornou notória naquela cidade, louvado seja o nome do Senhor. Aí, João vai receber essa revelação de Deus e vai endereçar a cada uma dessas 7 igrejas daquela região algo. E o que ele vai dizer? Vamos iniciar aqui, você com a Bíblia aberta. Pastor Jota disse que é errado botar o versículo aqui, que o povo não aprende a abrir a Bíblia. E eu concordo com ele, viu, irmão? Mas se você quiser ficar só olhando, fica à vontade. Mas se você abrir a Bíblia, você aprende mais, né? Você sabe onde é que está, você marca, você grifa, você faz lá. Assim é a mentalidade
A opinião do pastor Jota e eu concordo com ele. Mas vamos lá. Fique com a Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. A palavra diz: ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A palavra vai detalhar o que é essas 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os 7 anjos. E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Então, castiçais são a igreja e as estrelas são anjos. A questão é, que anjos são esses, né? Aí tem toda uma interpretação que a gente não vai entrar aqui nos mínimos detalhes. Alguns dizem que eram anjos responsáveis por aquelas igrejas, representantes angelicais que ajudavam aquela igreja, e outros acham que não, aquilo era apenas os representantes humanos, os mensageiros humanos, os apóstolos, os pregadores, né? Aqueles que estavam responsáveis pelo povo. A palavra de Deus diz que os pastores são responsáveis pelas almas que Deus coloca na mão dele, mas era o representante espiritual por aquele povo. Então, ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Louvado seja Deus. Ou seja, os 7 anjos, 7 representantes, os 7 mensageiros daquelas igrejas. Cada uma delas estavam ali na mão do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, os castiçais, versículo anteriores do capítulo 1, vai dizer que ali os castiçais são as igrejas do Senhor. Olha, aqui nós já tiramos alguma lição. Castiçal, o que era o castiçal? O que era o que significava isso? Significava luz. Aonde iluminava, aonde colocava para iluminar. Então, o que é a igreja? Nós já vimos, né, quem acompanhou aqui as quartas, né, do sermão, a luz. Louvado seja Deus, amém? Então a igreja é a luz. Lá na Éfeso pagã, no meio dos templos pagãos, no meio dos sacrifícios pagãos todo, havia um candelabro, havia ali um castiçal, havia ali a luz da igreja, louvado seja Deus. E Jesus está no meio dela, louvado seja o nome do Senhor. Só que lá no final nós vamos ver alguma coisa sobre isso. O que acontece com essa igreja, ou com essa luz, ou com esse castiçal, se ele não fizer aquilo que Deus quer, né? Então, seguindo, os castiçais de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, ou seja, que vocês não podem tolerar, né? O sentido aqui de sofrer é tolerar os maus. Vocês não podem aceitar o mal no meio de vocês. Nós vamos ver aqui esses versículos que nós estamos lendo, irmão, versículo 2, é a parte do elogio da igreja. Olha, o que a Bíblia diz aqui do elogio? Eu vejo as tuas obras, amém? As obras que ele vai dizer, quais são? As obras boas. O teu trabalho, a tua paciência, tu não toleras os maus, coloca à prova os falsos apóstolos e os achastes mentirosos. Tinha já heresia lá em Éfeso? Tinha. Tinha apóstolos falsos? Tinha. Tinha mensageiros falsos? Tinha. E cabia a quem? Ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. E a palavra diz que ele fez isso aqui. Ele olhou, identificou e provou que eles eram falsos. É o que diz aqui no versículo 2, né? Veja o teu trabalho, veja a tua obra, veja a tua paciência, que você não pode tolerar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, já imaginou se as igrejas botassem para fora os falsos pastores? Descobrissem a mentira dos falsos pastores e botassem para fora? Não aceitasse ele pregar um evangelho falsificado? Nosso cristianismo seria outro. A igreja seria outra. O povo seria outro.
Não tínhamos no meio da igreja contaminações absurdas a ponto de ser motivo de escândalo para o mundo. Não, nós seríamos um castiçal que brilha no meio das trevas. Nós seríamos a luz que Jesus disse que o cristão é. A luz que alumia no meio das trevas. Vós sois a luz do mundo. Igreja, você é o candelabro de Deus, você é o castiçal de Deus, você é a luz de Deus. Você não pode aceitar as trevas, você não pode aceitar o mal, você não pode aceitar aquilo que macula a tua imagem diante do Senhor. Diga graças a Deus. Olha só como é bonito, né, irmãos? Já imaginou se Deus, né, irmãos, olhasse para nós hoje e visse isso aqui, ó, o teu trabalho? Quem está trabalhando aí para Jesus? Ó, um elogio maravilhoso. Você trabalha. Você persevera. Você não desiste. Você não se cansa. É isso que a palavra aqui, paciência, está dizendo. Você não tolera os mentirosos. Nem mesmo, olha, ele não está falando de qualquer um não, os que se diziam apóstolos e não eram, gente do mais alto nível. Apóstolo naquela época tinha um grande peso, né, irmãos? Mas se chegasse lá, fosse falso apóstolo, eles não toleravam. Isso era a igreja de Éfeso, uma igreja que estava muito bem aparelhada. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3: sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste, não desististe. Você não desistiu, você não se cansou, você não deixou para lá. Você teve força para ir adiante. Se fadigou. O sentido do trabalho aqui não é o trabalho só de fazer uma tarefa, não. É de ir a ponto da exaustão, mas não desistir. Amém? É algo muito forte, é algo que você não deixa desvanecer, você não deixa murchar, você não deixa se apagar. Louvado seja Deus. É por isso que a igreja de Éfeso, ela recebe muito elogio, né? Mais da metade do texto que Jesus está falando aqui para Éfeso, para a igreja de Éfeso, é de elogios. Louvado seja Deus. Aí no versículo 4, aí vem, né, a crítica, porque nas igrejas, Jesus começa falando para eles das boas ações deles, daquilo que eles fazem de bom, de positivo, de agradável a Deus, e agora ele vai dizer o que está faltando, ou nós estamos perfeitos. Vamos dizer que nós somos como a igreja de Éfeso, né? Nós temos a palavra, nós não toleramos a mentira, nós não toleramos os falsos obreiros, nós não toleramos o falso apóstolo, nós não toleramos os mentirosos. Ninguém vai chegar aqui e distorcer a palavra para pregar o seu bel prazer, para fazer as pessoas... Não, aqui a gente não vai aceitar isso. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Até aqui, glória a Deus. Quem pode dar um aleluia? Amém, Jesus. Não tem coisa melhor, irmão, do que você estar num estágio que você sabe que Deus está se agradando de você. Deus está se agradando de mim. Nisso aqui, eu estou sendo aprovado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 4, né, irmãos? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Pronto. Isso aqui é tudo o que ele diz sobre o que ele tem contra a igreja de Éfeso. As outras a gente vê depois. Mas a igreja de Éfeso, que era uma igreja abençoada, uma igreja que foi ali um ponto de transição para o evangelismo de Paulo, que vários homens, grandes homens de Deus estiveram lá no passado, agora, 40 anos depois, 40 aninhos. 40 anos não é nada. Por isso que às vezes eu digo aqui para os irmãos, eu fico às vezes um pouco preocupado com o caminho que os evangélicos do Brasil estão indo. Porque uma igreja como essa aqui de Éfeso, que era uma igreja praticamente perfeita,
em 40 anos, o dono da igreja, aquele que conhece a igreja, aquele que sabe as obras da igreja, aquele que anda no meio da igreja, aquele que tem os olhos de fogo, aquele que conhece o profundo e o escondido, aquele que você não esconde nada dele, estava dizendo: eu tenho, porém, contra ti uma coisa. E ele vai dizer com quase todas as igrejas essa mesma coisa: eu tenho contra ti. Tenho, porém, contra ti alguma coisa. E ele vai dizer. E a gente deve olhar para nós. Talvez você tenha boas características. E não é errado alguém aqui ter boas características. É certo. Você ser fiel. Você trabalhar na obra de Deus. Você evangelizar. Você ser obreiro da casa do Senhor. Você ser dizimista. Você ser ofertante. Amém? Se você namora, você não fornica com a sua namorada. Se você compra, você paga as suas contas. Se você trabalha, você dá exemplo lá no seu trabalho. As pessoas dizem: esse aí é crente. Esse aí é servo de Deus. Esse aí é diferente. Não tem nada de errado alguém te elogiar pelo bem. Nada. Mas nós precisamos, irmãos, como cristãos, nunca nos acomodar no estado que a gente está. Por mais que alguém diga: não, eu estou bem espiritualmente, eu estou bem com Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a minha parte, eu me esforço, eu não estou errando aí, eu não estou amando o pecado, eu não estou praticando o pecado, eu sou uma pessoa, socialmente ajustada, estou indo para a igreja, estou criando os meus filhos na igreja, está tudo bem, glória a Deus. Mas nós nunca podemos esquecer de fazer uma análise do que está faltando em nós. O que está faltando? Irmãos, já imaginou se cada um de nós tivesse a coragem de perguntar, Senhor, o que o Senhor tem contra mim hoje? Eu tenho, porém, contra ti uma coisa. O que será que Deus ia falar para nós? O que será que o Espírito que fala à igreja ia falar para mim e para você? Para aquela igreja, ele falou o seguinte, Versículo 4. Deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Olha, era uma igreja perseverante, uma igreja paciente, uma igreja que trabalhava, que se esforçava, dava o seu melhor no seu trabalho para Deus, combatia os falsos apóstolos, não aceitava as heresias, desmascarava os maus. Quem chegasse lá com falsas heresias, eles colocavam para fora, era elogiado por todas essas coisas, mas faltava uma coisa neles. Eles tinham abandonado o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Como se abandona o primeiro amor? Como se serve a Deus tão bem, porém sem o primeiro amor? É o caso da maioria de nós aqui. Nós servimos muito bem a Deus ainda. Nós servimos e somos até elogiados pela maioria das nossas atribuições servindo a Deus. Vivemos para Deus. A maioria dá bons exemplos. São motivos de orgulhos perante as pessoas. Talvez até mesmo perante Deus. Mas, irmãos, o primeiro amor mesmo, a gente procura ele, Quem já viveu o primeiro amor aí? Não precisa levantar a mão, não. Mas pense aí no seu primeiro amor. Quem nunca viveu o primeiro amor, mas já esteve muito apaixonado, Pela sua esposa, pelo seu esposo, ou quem sabe por um namorado, lá no começo da paixão. No primeiro amor, existe
algo tão profundo, algo tão tremendo, algo tão impactante. O primeiro amor, ele é tão marcante, que quem não vive mais o primeiro amor, fica com saudade daquele tempo. Meu Deus, como era bom aquele tempo. 99% dos cristãos hoje tem saudade do primeiro amor. E Deus está dizendo para nós: eu tenho porém contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Primeiro amor, quando você tem tempo para Deus. Primeiro amor, você não mede a distância para evangelizar. Primeiro amor, você não mede a hora que você vai orar. Primeiro amor, você não diz assim: nem li o capítulo de hoje. Não, você lê capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 10 capítulos, e alguém te chama, e tem que fazer isso, e tem que não sei o quê. Peraí, estou terminando. Isso é o primeiro amor. Né, irmãos? Eu espero que você já tenha vivido. Se você não viveu ainda, busque a Deus para viver esse primeiro amor. Porque ele é a base, a referência de quer dizer que está tudo bem ainda com você. Por isso que não está tudo bem ainda com a maioria de nós. Porque a gente esqueceu esse primeiro amor. E a palavra aqui, olha, deixaste o teu primeiro amor, o significado é perder o entusiasmo. É a mesma linguagem que Jesus usa para o divórcio. Quando um homem deixa uma mulher, quando um homem se divorcia de uma mulher, a mesma palavra lá no grego é a mesma. Deixaste, né? Deixou, repudiou, deixou ir, se afastou, separou. É a mesma palavra. Deixaste o teu primeiro amor, separou do teu primeiro amor, divorciou do primeiro amor. Você viveu com alguém, com algo no passado, e agora você vive com outro diferente. São religiosos, fazem as coisas certinhas, obedecem, perseveram, lutam, trabalham, são exemplos. Mas, irmãos, a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa religiosidade, a nossa vida com Deus, se não tiver esse amor, se a gente não pedir a Deus para ter, irmãos, nós não vamos ser aprovados diante de Deus. Porque as pessoas fazem tudo isso aqui sem amor e é reprovado diante de Deus. É contra a vontade de Deus. Eu sou contra vocês que fazem essas coisas boas e maravilhosas. Aplausos para vocês. Mas não há amor. E chega ao ponto que muitos vão fazer por inveja, muitos vão fazer por ganância, muitos vão fazer pelo dinheiro, muitos vão fazer pela fama, muitos vão fazer por aparecer, muitos vão fazer por apenas cumprir o ritual religioso, muitos vão fazer por diversos motivos. Mas o único motivo que importa diante de Deus é se você faz o seu sacrifício, se você faz a sua obediência, se você faz tudo para Deus, se tiver o amor. A palavra diz que não importa, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, dê todos os seus bens para os pobres, mas se faltar o amor, não valeu de nada. Então a primeira carta, que foi lá para os Efésios, ela é uma carta que vai já dar o tom do que Jesus espera das suas igrejas. Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja é a noiva do Senhor. Aí já imaginou você dizer, Jesus está lá doido para casar com a sua noiva, doido para levar a noiva para o céu, mas é uma igreja que não ama mais. Já imaginou casar com uma pessoa que não te ama mais? Já vai casar sabendo que ela não te ama mais. Quem é que tem coragem de fazer uma loucura dessa?
A gente começou, a gente namorou, a gente amava um ao outro, aí o tempo foi passando, foi esfriando o amor, e a gente foi se acostumando, e aí eu vou na casa dela, ela vem na minha, se a gente não for, a gente fica, você não vem, não tem nada não, depois eu vou, aquela coisa toda, e o tempo vai passando, mas no dia do casamento, você sabe e descobre que ela não te ama mais, que ele não te ama mais, não ama mais não, esfriou o amor. Tem tudo, tem amizade, tem respeito, né? Tem fidelidade um ao outro, um ajuda um ao outro, se tornaram dois bons amigos. São duas pessoas que dão certo, são duas pessoas que são muito parecidas, são duas pessoas louváveis, são duas pessoas que têm tudo para dar certo. Mas, irmãos, tem gente que casa assim, mas não é muito normal, não é verdade? Assim somos nós diante de Deus. Deixaste o teu primeiro amor. Igreja, desde que eu me converti, há mais de 30 anos, que eu vejo as pessoas falando isso. Volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, porque isso é básico. Por que Jesus, quando ele vai dar a mensagem apocalíptica para as suas igrejas, a mensagem final para as suas igrejas, depois disso aqui não tem mais mensagem para a igreja, aqui depois do Apocalipse, irmão, acabou, fechou o cânon, fechou a Bíblia, não tem mais inspiração de nenhum escrito, não, acabou. A última mensagem que ele vai dar para as igrejas é essa aqui, da carta de João, o Apocalipse, a revelação, e ele vai dizer, na primeira das suas interferências, você não pode esquecer o teu primeiro amor, você não pode deixar o teu primeiro amor, isso é fundamental, amém? Deve ser a ânsia do nosso coração, deve ser a ânsia do nosso coração isso aqui. Aí ele diz, versículo 5, lembra-te de onde caíste. Caiu. As obras estavam tudo ok. Mas diante de Deus estava o quê? Caído. E a Bíblia diz que a gente deve se esforçar para quê? Para quando o Filho do Homem vier, a gente está de quê? De pé. Caído não, de pé. Quando vier o Filho do Homem, procura se apresentar de pé. Mas essa igreja tão maravilhosa, tão elogiada, tão bonita aos olhos do homem, e elogiada por Deus pelas suas boas obras, ela estava caída, diz a palavra, versículo 5. Lembra de onde foi que você caiu? Caiu em quê? No amor. Nas outras coisas ainda tinha. Mas se caiu no amor, é só uma questão de tempo para as outras coisas também caírem. Porque o amor é a coluna principal. O amor é a base. Louvado seja Deus. Aí ele manda fazer o quê? Um conselho. Aqui ele vai dar um conselho. Lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras de amor, aquela que você não calculava, que você não media, que você não ponderava, que você não questionava, que você não olhava o sol, que você não olhava a quintura, que você não olhava se ia dormir tarde, que você não olhava se no outro dia ia trabalhar. Não era assim, meus irmãos? Hoje, irmãos, nós estamos numa situação que a pessoa, se der 9 horas e você não terminar o culto, era melhor que ela tivesse ficado em casa, porque ela vai pecar. Porque ela vai murmurar. Ela vem para o culto, vem ouvir a mensagem, vem louvar a Deus, mas se a gente passar um pouquinho, que às vezes a gente é humano, a gente erra, a gente se excede, A gente se excede, passa do tempo, passa da hora. Aí a pessoa sai pecando da igreja. Era melhor que tivesse ficado em casa, que não estava pecando não, estava em casa. Aí não, vem para a igreja pecar, porque vai murmurar, o pastor fala demais, o músico canta demais, não sei o que, e tal, porque ninguém aguenta, irmãos.
Não é mais a mesma coisa. Eu lembro que na nossa época, né, do fogo do Espírito, onde o mais importante da nossa vida era buscar o Espírito Santo. Hoje as pessoas têm preguiça de buscar o Espírito Santo. As pessoas têm preguiça de buscar os dons do Espírito. Ninguém quer saber mais de falar em línguas. Ninguém quer se fortalecer mais na presença do Senhor. Ninguém quer mais isso, não. Isso ficou para trás. Isso é arcaico. Isso é do passado. Hoje é até vergonhoso fazer isso. Mas terminava o culto e ficava um grupo de pessoas na igreja louvando e adorando. Terminava o culto e eles continuavam orando, continuavam adorando, continuavam cantando, continuavam adorando ao Senhor, era maravilhoso. Hoje nós não temos tempo para isso mais, porque o primeiro amor ficou para trás. Nós precisamos lembrar do nosso primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras que eram feitas em amor. Talvez fosse só essas obras aqui mesmo, a deles. Contra os falsos, perseverar, trabalhar, se esforçar e ficar firme. As obras eram as mesmas, só que era com amor. As obras agora, 40 anos depois, são as mesmas, mas sem amor. São palha. Vai ser queimada pelo fogo, não vai passar pela prova. Assim, meu irmão, quando você lembra que no início da sua fé, quando você trazia uma oferta na igreja, você trazia com tanta dedicação. Agora não, você traz assim, normal, não tem mais sentimento. Quando você louvava, você sentia cada palavra do louvor. Hoje você canta normal. Qualquer coisinha você chorava, agora não, é difícil chorar. Aliás, ninguém nem chora mais. As pessoas têm trocado muito essa vida espiritual, né? De sentir Deus, de ver Deus. Esse é o conselho, né? Agora vamos para o juízo. O juízo é o castigo, irmãos. Aí ele diz, né? Lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não, aí vem o juízo. Se você não se arrepender, se você não praticar as primeiras obras, versículo 5: brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Você vai ser retirada da presença de Deus. O castiçal de ouro que ilumina vai ser tirado. É a igreja, irmãos. Tu sabia que as igrejas, essas igrejas aqui, todas sucumbiram? Todas se apagaram? Todas deixaram de existir? Todas elas, todas 7? Quem manda aqui nessa região aqui é o muçulmano. Lá para você achar uma igreja, um cristão, você anda. Falta de aviso não foi. Ah, pastor, mas foi 2000 anos atrás. Não importa, não é a palavra. Isso aqui tem que ser isso aqui a gente tem que ler todo dia. Se ele tivesse lido todo dia, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Eu tenho que ter cuidado para que a igreja não se apague, para que a igreja não seja tirada, para que o castiçal não seja tirado, para que a igreja não deixe de existir. É o que Jesus disse, irmão. Olha, você é a luz do mundo, e se não der luz, para que serve? Para nada. Você é o sal da terra. Se você não salgar, para que serve? Para nada. Assim a igreja, se ela não praticar as obras do Senhor, baseadas no amor, no espírito de amor, não vai adiantar de nada. Ela vai ser mais uma religião que vai se apagar com o tempo. O mundo, o tempo já acabou com muitas religiões. E o tempo está acabando com o cristianismo. O cristianismo ainda é considerado a maior religião do mundo, praticamente. Quase 3 bilhões de pessoas se dizem cristãos. Mas é um cristianismo sem amor. É um cristianismo que não brilha mais. É um cristianismo apagado. Sabe quem é forte hoje? Sabe quem é aguerrido hoje? Sabe quem tem força hoje? Sabe quem mostra amor, dedicação, alma, espírito naquilo que faz? Os muçulmanos. Eles fazem. Se for preciso morrer, ele morre. Se for preciso se explodir, ele se explode.
Ah, pastor, mas está errado. Está errado, mas era o que os primeiros cristãos faziam. Primeiro era o reino de Deus, depois a vida deles. Eles amavam mais a Deus do que a si mesmo. Hoje nós invertemos a coisa. Primeiro nós amamos mais a nós mesmos, depois as coisas de Deus. É para ser o contrário. É o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz em juízo? Eu virei contra a ti, tirarei do teu lugar o seu castiçal, ou seja, a igreja, né? Eu falei no início, né? Castiçal, a igreja, né? Castiçal, se não se arrependeres. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito que diz isso para a igreja, irmão. É o Espírito Santo que incomoda. É por isso que essa mensagem ninguém vê um glória. Porque ela incomoda nós. Ela incomoda os nossos corações. Ela incomoda o nosso estado. Ela incomoda a nossa letargia. Ela incomoda a nossa apatia. Incomoda porque a gente está nessa situação. Meu Deus, eu tenho que mudar. Meu Deus, eu tenho que fazer diferente. Meu Deus, eu tenho que me esforçar. Meu Deus, a gente fica nessa situação. Enquanto a gente tiver ainda esse espírito, ainda tem jeito. Ruim é se você se acostumar com isso. E tem pessoas que vão hoje para a igreja, mas faz tudo religiosamente. Faz religioso, não tem sentimento, não tem amor, não tem alegria. Não tem nada disso. Faz porque o pai ensinou, ele aprendeu, e é melhor estar na igreja. Ele não gosta da balbúrdia do bar, ele não gosta das orgias do mundo, ele não gosta não, ele gosta de estar sentado na igreja, ouvir um bom sermão. Receber uma oração, ir para casa e dizer, Deus está comigo. Fazer alguma coisa para Deus? Para quê? Amar a obra de Deus? Não, para quê? Evangelizar alguém que está no meio do erro, indo para o inferno? Não, cada um vive a sua vida, é cada um com Deus. Eu faço a minha parte, você faz a sua. É isso que a palavra chama a gente de caído. Deixaste o teu primeiro amor, você está caído. Se você não se arrepender, voltar às práticas das primeiras obras, os crentes hoje não evangelizam mais, irmão. Fala de tudo. De tudo que você imaginar, todo mundo é especialista, menos de evangelismo. Ninguém sabe evangelizar mais ninguém. Ninguém sabe conduzir um pecador ao arrependimento. Ninguém sabe ensinar uma pessoa, discipular alguém. Ninguém sabe. Os amigos, crente e o descrente, eles falam sobre tudo. Hoje as facilidades, né, dos telefones e tudo, falam sobre tudo, menos sobre Deus. Antigamente o desejo do cristão era falar de Deus para o não cristão. Eu tenho que falar de Deus para ele, eu tenho que evangelizar ele, eu tenho que mostrar a Bíblia para ele, eu tenho que ensinar para ele. Era esse o desejo. Porque tinha amor pela alma, tinha amor pelo perdido, tinha amor por Deus, tinha amor pela obra de Deus, tinha amor, irmãos, tinha amor, o amor era grande. Mas quando não tem amor por Deus. Não tem amor pelo pecador, não tem amor pela obra, não tem amor por nada. A gente se acostuma com isso aqui. Aí tudo bem. É fiel, é paciente, ouve a palavra, não gosta de mentira, não gosta de falso profeta, não gosta de heresia. Glória a Deus. Mas eu tenho uma coisa contra ti. E isso é sério. 10 elogios e uma reprimenda. É muito sério essa reprimenda. Porque senão você vai deixar de ser igreja. Você vai deixar de ser castiçal da presença daquele que tem na sua mão direita os candeeiros. Vai virar uma religião como qualquer outra do mundo. Qualquer outra. É isso que você quer para a sua igreja, para você, para os seus filhos, para o seu futuro? É isso que você quer quando você ouvir a voz do Senhor? Ou você quer ouvir a promessa? Ele termina com a promessa. Versículo 7, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
vencer essa mornidão, quem vencer essa fraqueza, quem vencer essa falta de amor, quem vencer essa letargia, quem vencer essa frieza, quem vencer essa religiosidade fria, sem vida, sem Deus, sem Espírito, sem nada, quem vencer tudo isso, vai para o paraíso de Deus. Vai comer da árvore da vida, vai para a eternidade. Alguém vai vencer, louvado seja Deus. Seria bom que fosse todos nós aqui. Diga graças a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.